Então, pessoal, muito boa noite. Vamos começar mais uma live aqui no Indústria Farmacêutica. É uma grande honra receber a doutora Aline, falar um pouco sobre a doutora Aline, é CEO e fundadora da Bioplanner e da Kitson, médica dermatologista formada pela USP, coordenadora do Ambulatório de Imunobiológicos da Universidade de Mogi das Cruzes, consultora do Hospital Israelita Albert Einstein em temas relacionados à inteligência artificial, Big Data, telemedicina e inovação, e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e também do GRAPA. Então, conheci a doutora Aline em 2018, então já faz aí 7 anos, o tempo passa super rápido, em um evento de uma empresa que eu tive a honra de ser gerente distrital, trabalhando na imunologia e também muito ligado a essa área da inovação. E em um evento em São Paulo nos conhecemos e acredito eu, doutora Aline vai contar melhor, que era onde estava tudo começando com relação a essa parte da inovação. Então é com muita alegria que eu convido aqui a doutora Aline para entrar em nossa live. Por algum motivo, caímos. Eu vi, então, enfim. Tudo É, bem, estamos aqui de volta. você estava comentando, doutora, sobre as posologias, né? Que são diferentes. Complexas. Isso. E é difícil a gente saber tudo isso. Então, e aí tem várias doenças. Então, por exemplo, já aí falando um pouco do relacionamento com a indústria, legal, é maravilhoso que tem um rap, toda a estrutura que vem contar pra gente do medicamento, mas a gente tem de um medicamento, de uma indústria e de uma doença, e tem todas as outras, né? De várias Exato. coisas, de todas as doenças, de estética, de um monte de coisa. E é difícil a gente se manter atualizado. Então, eu acho que o que acontece hoje nessa área da imuno é que a gente tem muita informação de um conteúdo bastante profundo, porque tem Uhum, muito estudo, muito conhecimento envolvido nessa área cada vez mais, e dá um certo desespero, né? Então, eu acho que na imuno tem essa questão de ter que saber muito sobre a terapia e as doenças, e a gente tem também toda uma ansiedade hoje com o aumento da quantidade da concorrência em si. Então, a concorrência uhum, dentro do mercado dos médicos, eu acho que tem sido percebida de uma forma diferente, porque é muito mais na mídia digital, um posicionamento digital, e nem todos os médicos estão super adaptados com isso. Então, tem todo essa ansiedade, né? Falando, meu Deus, eu uhum. preciso fazer alguma coisa digital e eu preciso aprender tudo isso. Então, e ainda preciso aprender gestão de pessoas, gestão financeira, várias outras coisas que são importantes para o consultório do médico. Então, eu acho que é um momento bastante delicado para o médico, porque ele precisa usar várias ferramentas para conseguir seguir esse ritmo, acompanhar o mercado. Uhum, perfeito, doutor. E o acesso é um grande desafio, né? Tanto o acesso público quanto o acesso privado. E um dos principais propósitos, né, do nosso trabalho enquanto indústria farmacêutica é encurtar essa jornada do paciente da prescrição até o acesso, né? Tentar tirar todo tipo de atrito através do médico, né? A indústria não tem contato direto com o paciente. Você acredita que esse tema acesso é pouco falado nas residências médicas? Com certeza. Então, acho que muitas, até quando, né, eu me formei, eu não sabia depois direito o que era acesso. Então, a gente aprende na faculdade muito o que o paciente tem de sintoma, avaliar, né, pensar, conversar com o paciente. Aí olhar os artigos, o que tem na literatura, no livro, aprende tudo isso, e você combina tudo isso para tomar uma decisão de qual é o melhor tratamento e ponto. Só que quando você se forma, você tem todo um mercado que existe, um sistema de saúde. E o acesso é o que tem, não é o que você acha que é melhor ou o que o livro fala que é melhor. Você tem, por exemplo, o acesso público, o acesso privado. E isso eu fui aprender depois, né, de formada. Então, realmente, a gente vai aprendendo depois, fala assim, então existem regulamentações que definem, né? A gente até sabe algumas coisas, mas é muito mais profundo que isso, principalmente quando a gente está falando de tratamentos bastante regulados, como os tratamentos avançados imunobiológicos ou terapias, né, inibidoras específicas. A gente
tem muito que aprender, isso é pouco falado durante a faculdade realmente. Então, até nas aulas, quando a gente fala acesso, eu vejo que alguns médicos estão ouvindo ali pelas primeiras vezes esse Sim. termo. A gente vê, nada contra, né, a cosmiatria, mas a gente vê muitos médicos focados, dermatologistas, na cosmiatria, né? Então são poucos que tratam efetivamente assim doença a fundo. E o acesso tem toda essa complexidade que você falou. Então, se é um acesso privado, tem que ver se é uma cooperativa, se é uma autogestão, se é verticalizada, horizontalizada. Então, o que ela pede além da DUT, né, além das diretrizes, Sim. né, enfim, é bem complexo mesmo. Então, concordo que é um tema que deveria, né, ser abordado aí na residência de forma mais profunda, né, sempre volto a dizer, focando no paciente, nessa agilidade do paciente ter o acesso a esses medicamentos de alto custo. E, na sua opinião, como a tecnologia pode ajudar os médicos reumatologistas a se atualizarem de forma eficiente? Volto a dizer, à época, 2021, eu tinha esse número de um estudo da quantidade de dermatologistas que existiam na Sociedade Brasileira de Dermatologia, quantos tratavam doença, né, efetivamente, e desses que tratavam doença, quantos utilizavam imunobiológicos. Então, era um número muito pequeno. Isso está crescendo, né? E a gente também, como indústria, tem esse papel, junto com os médicos especialistas, de desenvolver novos imunodermatologistas para que os pacientes sejam, né, cada vez melhor atendidos na psoríase, por exemplo. Então, como você acha que a tecnologia pode ajudar nessa jornada para os médicos menos experientes com imunobiológico? Perfeito. Acho que essa foi a primeira dor que surgiu para mim, né? Então, quando eu dava aula para os residentes, eu via que eu tinha que explicar muita coisa e é difícil aquela pessoa absorver tudo de uma vez. Então, você fala da doença, do diagnóstico, das métricas, dos scores, como que calcula, contraindicações, aí regulamentação, acesso privado, acesso público, as suas especificidades de cada operador, etc. E aí chega um novo medicamento com uma nova dose, com novos efeitos. Então, essa atualização é muito, muito complicada dentro da especialidade, é difícil de se manter sempre atualizado. E é por isso que a tecnologia pode ajudar, porque a capacidade de um computador de processamento ela é muito maior do que a nossa cabeça. Então a gente tem que usar como se fosse, né, um cardzinho, um chipzinho de memória a mais para o nosso cérebro. Então eu tenho que processar o que o paciente está me falando, o que eu estou entendendo dele desse lado mais, né, subjetivo, talvez, conversando com esse paciente, e a memória, todas essas informações eu posso guardar com a tecnologia, por exemplo, né? Então, essa atualização a gente consegue muito trazer através da tecnologia. Então, hoje existem várias soluções que conseguem trazer esse conteúdo informativo, e esse era um dos objetivos dentro do Bioplanner, né? Então, inicialmente, foi onde começou tudo. Eu falei, quero colocar a informação aqui para deixar o médico sempre atualizado. Ele não precisa decorar a dose de tudo. Então, aqui, Legal. se ele escolher o medicamento, eu vou dar a dose certa para ele e para o paciente. Se ele falar que é qual a idade do paciente, eu vou falar quais os medicamentos que pode para criança. Pronto, acabou. É sim ou não para criança, sim ou não, está escrito lá. Ele não precisa decorar as informações. Se ele selecionar e falar o perfil do paciente, eu indico para você qual pode e não pode. Então, isso é um dos exemplos onde a tecnologia consegue ajudar o médico. Que legal. E como que funciona para o médico ter acesso a essa plataforma na prática, doutora? Boa. Hoje a gente tem o apoio de algumas indústrias que dão um patrocínio para que os médicos possam usar essa solução gratuitamente. Então, isso tem sido Uhum. muito bom, porque a indústria nos ajuda a desenvolver melhor essa solução, e independente desse conflito de interesse, isso que é muito bom. Então, todos os medicamentos, conforme o consenso da Sociedade de Dermatologia ou da Sociedade, por exemplo, de Pneumologia, agora a gente tem algumas doenças da pneumo também, que envolvem, né, Entendi. medicamentos imunobiológicos. Então, todas as informações do consenso, ele segue ali o consenso e dá as informações conforme a bula, o que pode, o que não pode, o que deveria usar, independente desse conflito. Então, o médico consegue acessar de forma gratuita. Então, ele se cadastra no bioplanner.com.br e ele consegue usar de forma gratuita, não precisa pagar nada. Então, isso é bem legal. E a gente ainda traz paciente para esse médico.
Então, nós temos, né, uma solução que é o Bioplanner Guide, que é para ajudar o médico a avaliar o paciente, fazer essas métricas e preencher os papéis. Preencher LME, relatório, tudo em um clique, sem erros. E ainda a gente tem o Encontre Seu Doutor, que é a solução para o paciente, onde a gente capta paciente do Instagram e do Facebook, de um determinado perfil de doença, vai ali avaliando e triando esse paciente e encaminha ele para esses médicos especialistas do Bioplanner, que são Que médicos legal. capacitados com as ferramentas para fazer o diagnóstico e tratamento de forma simples. Muito bom, excelente, doutora. E tem essa questão do CEP, da localidade do paciente com o consultório do médico. Como que funciona essa indicação? Para que médico ser indicado? Ótima. Pela localização, pelo convênio e pelas preferências, né, do próprio paciente. Então, hoje o paciente entra em contato com a nossa inteligência artificial no WhatsApp e ela pergunta, né, qual é o seu convênio, você tem alguma preferência, qual sintoma que você tem. Então, eu acho que deveria ser. Então, tem essas opções aqui do seu convênio e fala ali qual é o mais próximo dele, e aí ele consegue falar, não, eu queria ver um outro médico que tem esse outro convênio, ou quero ver um outro médico que atende teleconsulta. E assim, o paciente consegue conversar. E tem muita gente que entra à noite e entra final de semana, às vezes, para conversar. Então, isso é interessante da questão da inteligência artificial também, porque a secretária ela não vai estar lá nos finais de semana e à noite. Perfeito. Mas a inteligência artificial, sim, fica 24/7. Uhum, espetacular, espetacular, doutora. Doutora, e quais os modelos de inovação aberta que mais te inspiram atualmente na indústria farmacêutica? Boa. Eu acho que essas inovações que trazem muito o serviço para o médico, então, não só, enfim, tem várias soluções, mas essas soluções que trazem, eu vou te trazer um serviço para facilitar um pouco a sua vida, né, como médico, e sempre com esse foco no paciente, como você comentou, é um serviço para o médico que ajuda o paciente a ter mais saúde, o paciente a ter melhor. Qualidade de vida, esse tipo de inovação é muito interessante. Mas, e ainda mais do que o próprio objetivo, acho que o processo é uma coisa que tem me chamado muita atenção, porque isso faz diferença no final da entrega da solução. Então, o que, que eu tenho visto? As indústrias que estão, ou, né, enfim, todas as áreas que tentam inovar e fazem o processo de ter um MVP claro, vamos fazer um MVP de tanto tempo, que consegue rodar rapidamente, com baixo custo, porque você quer desenvolver aquele negócio, uma solução de um ano para depois Uhum, rodar, que seja muito perfeita, ela demora muito, né? E o processo da indústria farmacêutica já é um processo mais complexo, tem muito compliance, muitos interlocutores dentro da indústria farmacêutica também, cada um com a sua necessidade diferente. Então, as indústrias que fazem um processo inovador mais enxuto, com um indicador objetivo, daqui 4, 5 meses a gente vai olhar isso, isso, isso. 6 meses, né? Porque 3 meses vou implementar, vou rodar ali, enfim. 6 meses, eu vou pegar um indicador claro, acertou, esse caminho é bom, esse daqui não é, vamos corrigir, e isso vai fazendo esse processo de iteração mais rápido. Então, acho que isso na indústria farmacêutica é um exemplo do que funciona muito bem. E essa certa paciência que é necessária para um objetivo a médio prazo também é importante. Então, na indústria também, vocês são bem, né, corridos, cobrado do médico, cobrado sim. de cima, e acho que tem os dois lados, e aí quem está ali na frente com o médico, né, a área, o GD, o gerente distrital, o rep está ali, às vezes gera uma certa ansiedade de tipo, o médico pediu isso, vamos mudar, muda, 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 e acaba desviando um pouco de onde quer chegar. Então, eu acho que essa paciência e uma meta mais clara, olha, a gente vai fazer isso, a gente não vai mudar, não vai mudar, não vai mudar até chegar ali, avaliar, deu certo, deu, não deu certo, o que vai ser mudado é muito importante ter essa cultura dentro da Uhum, equipe. E acho que é uma coisa que a gente aprende. Então, uma das coisas é que a indústria também tem que estimular que as pessoas entendam mais do processo de inovação. uhum. Perfeito, doutora. E a força de vendas, né? Como você comentou, tanto o consultor como o gerente distrital, é,
deve participar dessa cocriação, né? Porque é quem está ali na ponta, tem que participar da estratégia. Então a gente vê hoje cada vez mais multinacionais saindo daquele modelo, eu sempre comento isso, piramidal, né? Partindo para aquela liderança em mandala, com várias equipes multidisciplinares, e o médico, né, que é o nosso cliente, o paciente ali no centro, para encurtar essa jornada e tirar qualquer tipo de atrito. Então é fundamental, né, envolver todas as áreas da empresa, né, medicina, marketing, vendas, acesso, a força de vendas, para que todos realmente caminhem junto, né, e comprem essa ideia, porque senão não roda, né? Exato. E é o que você falou, comece pequeno, mas comece, né? E o MVP é o ponto de partida para qualquer inovação. Então é realmente ali, né, tirar do papel. E como a indústria pode sair desse modelo tradicional que a gente ainda vê muito, né? A gente está falando aqui de grandes multinacionais, e realmente inovar com os médicos, né? O que é que você fala para essas indústrias que ainda não entraram tão forte nessa área da inovação? Perfeito. Legal, interessante. Hoje o modelo tradicional ainda ele é muito baseado ali, né, no uma visita de relacionamento com o médico e muitos colegas, na verdade, têm comentado às vezes, né, de eu recebo porque eu quero uma amostra, por exemplo, Uhum, né? uhum, Ou vou lá no evento por consideração, né? Vim no evento por consideração a você. Então, às vezes, né, tá perdendo um pouco assim esse sentido, porque a pessoa é mais a consideração. Mas eu sei que isso não é o que o rap quer também, não é só uma consideração. Seria muito bom se uhum. tivesse uma coisa de valor, né? Claro. E o que eu vejo muito é essa mudança de sair só de apresentar um material ou até mesmo de um deck de slides de um material, às vezes, mas para partir para a prática, né? Então, o que está na prática, né? Desse deck para o workflow, onde está o trabalho ali do médico com o paciente. Então, como que a indústria entra nesse processo que é a rotina que está rolando com o paciente, né? Então, Uhum, quando eu estou com o meu paciente, eu quero primeiro que o paciente chegue para mim. Então, a indústria pode me ajudar a chegar mais paciente? Sim, isso está sendo muito feito, né? Como a gente está fazendo agora com o Encontro Sedutor, tem muitos modelos também sendo desenvolvidos. Porque se a indústria me leva um paciente, é melhor, é a coisa que eu mais quero. Quero que chegue mais paciente para o meu consultório e que seja paciente do meu perfil de interesse, que eu possa ajudá-lo, que é o cara que eu, né, gosto de atender. Então, dar o match do paciente com o médico é a melhor das coisas. E aí ajudar nesse diagnóstico, que é uma coisa que eu acho que a indústria faz bastante também. Então, eu vou te ajudar com um programa de suporte, dar um exame. Eu acho isso fantástico. Mas às vezes pode ser que não chegue tão numa hora muito certa. Então o representante tem que ficar falando para mim qual é e muda, aí você não sabe mais qual era. Então eu acho que essas informações ainda às vezes não se encaixam no momento que eu preciso. Então, uhum. quando eu vou precisar do PSP, é na hora que eu tô com o meu paciente, por exemplo, atendendo, e falo, puxa, vou precisar de um exame para esse paciente. Onde que eu posso pedir esse exame? Então, eu preciso relembrar e saber se essa informação está atualizada. Então, eu acho que uma forma mais dinâmica e contínua dessa informação, eu ainda sinto falta. Eu acho que ainda não vejo uma informação assim tão. Uma coisa até que a gente pensa em futuramente colocar no meu É, plano é essas informações, porque. Senão, depende do representante chegar e eu tenho que mandar uma mensagem para ele, ligar para ele na hora que eu tô com a dúvida. E aí isso daí isso não tá, por exemplo, entrando no workflow, no momento, que seja, né, fluido durante a minha conversa com o meu paciente, né? uhum. E, e aí entra nessa parte, né? O tratamento, o diagnóstico e o acompanhamento, que é uma das coisas que a gente tem muito trabalhado agora. Então, legal, eu tenho aqui as informações de como usar um medicamento. Vamos entregar mais isso direto para o paciente, mas sempre a partir da visão do médico. Então, o médico tem que ser o protagonista dessa história e levar esse benefício para o paciente, né? Então, eu acho que quando a indústria ajuda nesse binômio do paciente com o médico, é onde mais dá certo mesmo. Uhum. Então, fazendo a coisa ser fluida. É o que você falou, o GD tá lá, ele entende a dor do médico, né? Então tá cada um da sua área, né? E trabalhando com as cabeças juntas na cocriação faz muito sentido. E muito, muito, muito legal o que você trouxe, doutora. O leque, como a gente falou no início, dos imunobiológicos
é gigante, né? Então, e surgindo novas indicações de produtos que já existem, e cada produto, às vezes cada BU, cada unidade de negócios tem o seu programa de suporte ao paciente, né? E cada programa de suporte ao paciente, alguns fornecem esse tratamento, outros não. Alguns fornecem alguns tipos de exames, outros não. E você falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Imagina neste momento na cabeça do médico. E enquanto você falava, eu já imaginava, eu disse, isso vai ser em algum momento agregado aí, né, ao Bioplanner, porque é facilitar, né? Inovação é simplificação, né? É tirar atrito. Então é um ponto bem interessante para a gente pensar. A Priscila Jacó entrou, a Priscila é Emercel, PhD em imunologia, é uma querida, ela escreveu aqui, né, como encurtar a jornada do paciente, encontrar o médico de forma mais rápida e fazer a conexão prática e clínica dos dados científicos. Concordo demais. A Priscila, como a gente falou em off, doutora, a gente tem um curso preparatório para consultor técnico da imunologia e um curso preparatório para gerente distrital da imunologia. Então, eu cuido da parte técnica, a Priscila cuida de toda a parte científica, e no curso para gestor, a gente tem também um gerente nacional, que é o Ronaldo Santos, que cuida dessa parte do líderes de líderes, né? Então, seja muito bem-vinda, Priscila, e concordo super também aí com a colocação da doutora Aline. E hoje essa questão de capacitação é difícil mesmo, né? Porque a gente tem muita coisa de educação médica, mas às vezes é um pouco fragmentado, né? Então, uma das Uhum. mudanças que eu tenho visto que tem sido bastante interessante é um pouco mais de uma trilha em vez de tipo um mini meeting, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante que tem acontecido de não ser uma coisa pontual, porque ele foi numa aula lá, falou de psoríase do cabelo, depois foi na outra de uma outra indústria e falou da psoríase e de outra coisa de acesso. Aí você ficou com a cabeça totalmente perdida, não tem uma trilha de raciocínio no seu aprendizado. Ter aí uma Então, sequência. tem uma sequência. Então, o que eu tenho visto bastante resultado são, às vezes, não só um mini meeting, mas são três mini meetings, um, dois, três, e aí ele tem uma continuidade naquele aprendizado para aquele médico. É, e aí é um processo que tem funcionado bem também. Muito Então, legal. E qual é o papel que você vê para consultores e também gerentes distritais na colaboração com essas empresas de inovação para encurtar a jornada do paciente? Falando ótimo. especificamente mais da força de vendas para quem está ali na linha de frente no dia a dia com o profissional da saúde. Ótimo. É muito importante que essas pessoas tenham uma cabeça aberta, e acho que a maioria de vocês, hoje eu vejo pelo perfil, está tendo sim essa cabeça mais aberta para inovação, para pensar em ideias novas, e aí é aquilo que a gente comentou, né? Talvez precise um pouco mais de trabalhar a paciência, porque as coisas também não são tão rápidas e vocês são cobrados de muitas coisas, né? E às vezes tá lá, né? Meu Deus, tem que saber mapear quantos pacientes o médico tem, e, nananana, e um monte de coisa. E ainda tem uma coisa de inovação que é uma coisa nova para o médico, porque nós médicos também nós levamos mais tempo, em média, para aderir a coisas novas, tá? Então, isso é uma das coisas. Então, o médico, ele tem um processo, assim, ele não é o, já sai usando tudo de novo, diferente de algumas outras áreas. Então, o médico tem muita questão da segurança do paciente, a LGPD, a ética, então ele vai sempre estar ali mais olhando como que está o movimento, pegando as questões de credibilidade do uso de soluções, né? E o gerente, o rep, ele vai ter que ter essa paciência também de entender, de sentar, pegar ali na mão e poder olhar para um resultado ali que ele vai ter que dar um tempinho para ele acontecer. E seguindo nesse caminho, ele vai conseguir fazer esse resultado. Então, eu acho que uma dos pontos importantes é essa cabeça aberta, que eu acho que vocês têm muito, e ter essa paciência para olhar um pouco para esse resultado. E ouvir, né? Conversar com cada um dos médicos, eu acho que vocês já fazem super bem. Agora, o outro lado que eu daria uma outra orientação é ouvir, mas nem tanto. Porque às vezes também Aham. acontece de assim, um médico falou, já começa. Ele falou que isso, a gente tem que fazer isso, porque você quer atender aquele médico lá, mas talvez ele seja um versus 10 outros que pensam diferente. Então, eu Uhum. acho que também existe esse desafio, né, para vocês. Exato. E pegando esse gancho, no dia a dia do seu consultório, que tipo de abordagem é mais bem recebida
por esses médicos que já estão super sobrecarregados, né? Então, qual a melhor abordagem, qual é a sugestão que você deixa para consultores, para gerentes, MSL, profissionais da indústria? Eu acho que ser muito honesto, assim, né? De perguntar para o médico, o que eu posso fazer para te ajudar? Então, aconteceu comigo já uma situação de depois, né, sim, para mim sempre a pessoa chegava lá e eu falava, ah, beleza, e ouvia o que a pessoa tinha para falar. E depois de um tempo, eu comentei com outra pessoa, falei assim, ah, legal, não, vai lá, me visita, ok. Tipo, nada demais, assim, nada demais, mas nada demais mesmo, tava bem, né, morno, assim. E aí eu falei, olha, eu gosto quando às vezes a pessoa traz as coisas que eu tô precisando. E o GD até falou, nossa, por que você não falou? Eu falei, não sei, eu gosto de sentir a abertura de falar, entendeu? Eu nunca senti a Aham. abertura de falar assim, olha, posso te falar, gostaria de ver esse tipo de assunto. Então, eu acho que a partir do momento às vezes vocês têm muito esse mapeamento, né? Tem que fazer isso, depois é isso, depois é isso, por causa do perfil, etc. Então, talvez perguntar um pouco mais, assim, nessa abertura, olha, eu queria fazer um planejamento com você, eu tô aqui para fazer um negócio que seja bom para você. Que tipo de Uhum. informação que eu poderia te ajudar a ter mais? Eu tenho o quê? Quais opções? Porque às vezes o médico também não sabe direito que ele ainda está começando nesse processo, né? Então, Uhum. o que eu posso trazer de mais? Eu tenho aqui um material sobre métricas, eu tenho alguns materiais aqui que falam sobre uns casos clínicos de outros médicos, eu tenho outro material que não sei o que lá. Então, talvez seja mais útil. Eu tenho uma ferramenta que pode te ajudar, eu posso te falar mais sobre ela e te dar uma orientação mais sobre ela. O que que você acha? Então, acho que ter mais essa parceria de vamos definir junto, né? O que vai ser o melhor para você é uma coisa interessante. Para mim, funciona muito bem quando as pessoas chegam assim. É muito legal. E esse é o trabalho realmente do consultor técnico, né? O trabalho, pelo menos, que deve ser feito pelo consultor Uhum. técnico. Não ter essa visita robotizada, né? Não seguir ali a mesma visita para todos os médicos. Então, saímos já da era dos dados, né? Estamos na era da inteligência artificial. Ferramenta para isso, eu garanto que os consultores, né, têm. Então, realmente ter essa sensibilidade para que as visitas, assim como os eventos, como você citou, sejam sequenciais, né? Porque cada médico vai estar ali numa curva de aprendizado e não dá realmente para seguir, né? Fazer a mesma coisa em todas as visitas. E viu, outra coisa que eu ia comentar é que essa proximidade, de ter essa proximidade com vocês, é outra coisa que também é muito interessante. Então, por exemplo, para mim, que gosto muito de tecnologia, inovação, coisas digitais, etc. Então, eu acho muito legal quando os representantes de GD, GPs, enfim, todo mundo se lembra e fala assim: ó, viu um negócio aqui, acho que seria legal, vou te chamar para isso, para aquilo, né? Então, isso também me traz uma coisa boa em relação à indústria ali, quando ela, né, se refere, traz, conecta com outras coisas do contexto que eu gosto, né, também. Então, acho que isso é muito legal também. E abrir um pouco, e poder me colocar em contato com outras pessoas também tem sido muito legal. Quando alguém fala, olha, tá vindo uma pessoa lá da Global, da não sei onde, vamos lá almoçar com ela? Legal, eu acho super bacana quando vocês fazem esse processo também. Doutor, estamos com 45 minutos de live. Eu queria que você, assim, que mensagem você deixaria para profissionais que desejam liderar a transformação da saúde por meio da inovação? Então, ainda é muito raro, né? Eu conheço algumas empresas aqui em BH, tem a Reumato Science e outras, mas ainda são poucas. Então, que mensagem você deixaria para esses profissionais? Boa. Eu acho que a gente tem que abrir a nossa cabeça para pensar que não é só a questão da própria tecnologia, inteligência artificial em si, né? É muito mais sobre o processo e as pessoas. Então, toda essa tecnologia, essa inovação que está acontecendo, ela não é por si só a solução. Às vezes a gente acha que eu vou colocar uma coisa e ela vai resolver tudo, a tecnologia em si. Mas eu preciso do processo, da paciência, envolver as pessoas certas, como você falou, essa cocriação vai ser o que vai fazer essa inovação ela chegar no momento do benefício final,
no nosso caso aqui, para o médico, para a ciente. Então, eu acho que para todo mundo aí que está trabalhando nessa área de inovação, contar com pensar nas pessoas mais certas para estarem envolvidas do que só a tecnologia em si, né? Então, as duas coisas vão ter que estar muito alinhadas para fazer o negócio dar certo. Então, acho que minha o meu comentário para a gente ter mais paciência, estar perto das pessoas, né? E seguir todos os processos certinho, que aí a tecnologia vai fluir, vai dar certo. Que maravilha, doutora. Estamos partindo aí para a reta final, então, mais uma vez, super agradecer, né? Tenho certeza que vamos influenciar muita gente positivamente, influenciamos hoje e amanhã também com essa live já no YouTube. Então, muito obrigado, doutora, mais uma vez por ter aceitado esse convite e vou abrir para suas considerações finais, o espaço é seu. Obrigada. Primeiro, obrigada novamente, então, por esse espaço para a gente conversar. Eu sou uma entusiasta aí da inovação, da tecnologia. Eu já vejo, né, a realidade de ajudar muitos pacientes, e é uma coisa que mudou para mim também. Então, eu já ajudava como eu médica, como eu professora, fui ajudando muitas centenas de médicos, e hoje eu vejo que através de compartilhar esse meu conhecimento com os outros médicos, a gente conseguiu atingir muitos milhares, chegamos, né, a milhões de pacientes já de Covid, por exemplo, na época do Covid também. Então, sou muito feliz, muito grata por todo o apoio da indústria que me ajudou a ter a coragem de fazer tudo isso, que me apoia até hoje, né? E assim, tem muita ética, muita coisa envolvida na indústria, que isso eu acho que é uma coisa que eu tenho que reforçar também do lado de vocês, né? De ética com dados, com LGPD, com compartilhamento de informações somente análises anonimizadas e só para quem deve olhar. Então, eu acho que isso é um valor da indústria que as pessoas têm que saber também. Então, fica o meu Compliance reconhecimento aqui por você. super rigoroso, né? Super Todos os rigoroso. cuidados, isso. Exato, acho que alguns médicos às vezes ficam meio preocupados, outros pacientes. Sim, a indústria tem um compliance muito, 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 muito rigoroso, então acho que isso é uma coisa que a gente tem que olhar com certa admiração mesmo, né, na indústria. Acho que vocês fazem um trabalho muito, muito sério em relação ao benefício dos médicos e do paciente como centro mesmo. Então, isso está sendo um posicionamento muito bom. Então, estou muito feliz de trabalhar próximo de vocês, de ter vocês por perto, sempre dando várias dicas e fazendo várias conexões, e estou aqui para a gente ajudar mais pacientes ainda, cada vez mais, com certeza. Maravilha, doutora Aline. Muitíssimo obrigado. Amanhã, pessoal, a live está no YouTube e desejo aí uma ótima noite a todos. Obrigado pela participação e vamos nos falando.